Olá pessoal, boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa semana Destrave o seu emagrecimento. É um prazer ter você aqui com a gente para um bate-papo muito especial nesta noite, abrindo aí, né, a nossa semana de emagrecimento mesmo, porque muita gente coloca como meta para um ano novo o emagrecimento, mas não sabe por onde começar. Por isso, nosso tema hoje é um tema muito especial. Quero emagrecer, mas por onde começar? Não é? Como é que eu vou começar isso? Qual que é o caminho que eu vou trilhar? E é isso que nós vamos estar falando nessa semana para você destravar o seu emagrecimento. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Cris, a nossa convidada especial. Boa noite, Lucas. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Esther Oliveira, sou psicóloga clínica, também especialista em emagrecimento, obesidade e transtorno alimentar, trabalhando aí há 9 anos com grupos de emagrecimento e ajudando a muitas mulheres a emagrecer através do nosso programa Destrave a Mente Emagreça. É muito bom, não é? Quando a gente tem um apoio, quando a gente tem um suporte para emagrecer com qualidade de vida, né? A gente tem recebido muitas mensagens esses dias sobre pessoas que querem emagrecer, mas não conseguem, que já tentaram de tudo. E a nossa proposta é que você emagreça cuidando das suas emoções, cuidando da sua vida emocional, tendo atividades que ajudem você nesse processo de vida mais saudável. E eu quero convidar você que está aqui a convidar outras pessoas também a participar aí desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Tem um aviãozinho aqui do lado. Você pode, vamos lá, eu também já vou mandar aqui para umas pessoas. Envia aí para seus contatos, para suas amigas, aos amigos, para o pessoal, né? Participar com a gente dessa live, desse bate-papo e tirar as dúvidas, porque o que é legal, gente, quando você consegue, não é, participar ao vivo, você consegue tirar suas dúvidas e isso é muito legal. Você, né, perguntar, interagir com a gente, não é? Porque não é só tirar as dúvidas, você pode estar aqui conversando, você pode estar perguntando, você pode estar também compartilhando o que é que você tem feito para emagrecer. E isso é muito legal, né? Porque, como eu falei, aqui a gente trabalha com grupos e grupos a gente troca experiências e isso é muito bom. Então, boa noite para vocês que estão entrando, boa noite, Érica, boa noite, Heloísa, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E também quero dizer para vocês que nós estamos com um grupo, né, um grupo de emagrecimento para mulheres, lá no nosso WhatsApp, a gente coloca conteúdos, né? Então essa semana da live é muito legal, porque a gente trabalha aqui os conteúdos. No outro dia, a gente trabalha lá no grupo atividades para ajudá-las nesse processo de emagrecimento e vida saudável. E é o que a gente quer, né? Que vocês tenham essa mudança de vida, que vocês alcancem os objetivos de vocês. Porque o que a gente trabalha no nosso programa é que vocês podem ter um emagrecimento sustentável e alcançar a sua meta. Então, mas sem sofrimento, sem dieta maluca. Então, nessa semana a gente vai ter bastante assuntos bem bacana para vocês estarem aqui participando, tirando as dúvidas. E se quiser participar conosco desse grupo, o link está aqui na bio. É um grupo muito bom, sempre a gente está conversando. E em especial nessa semana eu quero dar a vocês ferramentas para ajudá-las nesse processo de emagrecimento e vida saudável. Então nós vamos começar, porque esse assunto é bom, né, gente? Fala sério. Quer emagrecer? Por onde começar? A ponta de tudo isso. Então nós vamos aqui chamar nossa convidada, também é psicóloga, né, Cristiane? Não sei se é assim que pronuncia, Manly. Se não for, ela me corrija.
E eu vou chamar ela aqui para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Está chegando aqui no nosso espaço para a gente conversar um pouquinho. Olá, boa Oi, noite. Esther. Buenas noches. Boa noite, gente. Será que eu vou conseguir enxergar aqui embaixo? Sei não. Tudo bom, Esther? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer em te conhecer, né? Ao vivo online. Nós somos aqui de um grupo de estudos, né? Sobre emagrecimento, sobre qualidade de vida, e agora até de amigas que trocam aí material. E aí a gente conheceu a Cris e ela aceitou assim o nosso convite, né? Gratidão por isso, para estar conversando um pouco então sobre esse assunto. Então, queria que a Cris se apresentasse aí, por favor. Então tá. Meu nome é Cristiane. É Cristiane Menri, que foi um compilado de Mendonça Ribeiro para não ter problema. Entendeu? Aí eu botei o H para tentar fazer com que a coisa ficasse soando como Henri. Então, eu sou psicóloga, comecei a fazer aquele trabalho do grupo, né, e evoluir para pós-graduação nesse tema, né, de transtorno alimentar, cirurgia bariátrica, porque como eu já não tinha mais para onde evoluir da meta, né, que eu atingi a meta, eu fui dobrar a meta, é muito difícil, como eu já passei por esse processo. Né? Você tinha falado para eu falar uma parte da minha história, como eu já passei por esse processo, eu sei como é difícil. Então, por entender, acredito que posso ajudar outras pessoas. Como para mim foi possível, eu acredito que pode ser possível para qualquer pessoa, porque uma pessoa que come um bolo inteiro, sozinha, tem muito o que agregar à vida das pessoas que passam por isso, porque perder 100 quilos ou perder 1 quilo, isso daí, a dimensão da dificuldade quem dá somos nós. Então, tudo depende do quanto de empenho você tem para algo que você focou. Entendeu? Então, você eliminou 100 quilos. Cheguei a eliminar 107. Uau! Engordei um pouquinho, agora estou emagrecendo de novo. E assim a gente vai. Porque fica oscilação, é de cirurgia, às vezes incha, às vezes você se permite. E acontece, e as pessoas às vezes se cobram demais, né? Tem muito isso também na questão do emagrecimento. A pessoa vai emagrecendo, e aí chega um momento em que ela já não perde tanto peso. Porque no início, o que acontece? Você desincha. Então, para desinchar é muito mais rápido. Sim. Então, você perdeu, sei lá, 3 quilos, 4 quilos numa semana, você vai querer que toda semana você perca 3, 4 quilos. E quem passou pelo processo sabe muito bem que vai chegar um momento que você vai perder 1 quilo por semana, 200 gramas. E não tem necessidade de desespero, por quê? A pessoa leva... Isso é uma tendência natural de todo mundo que faz dieta. Você engorda, sei lá, 34 anos, mas você quer emagrecer em 2 meses, o que você engordou em 34 anos. E não é por aí. Aí começam os conflitos de conceitos, né? Que é a questão da dieta e do estilo de vida. Ai, Esther, já estou entrando no assunto. Tem tudo a ver uma coisa com outra, né? Faz parte, faz parte. Sim. Mas então vamos lá, já que vamos entrar então nesse assunto, né? Aí, o nosso tema é quero emagrecer, por onde começar? Então, qual que você acha assim, então,
Conta aqui pro pessoal que está conosco. Primeiro passo, então, para essa questão do emagrecimento. O que, que você pode dizer para essa? Ah, e uma coisa, gente, sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando. E a gente está conversando aqui, mas se vocês quiserem fazer uma pergunta, um comentário, vão ficando à vontade, tá bom? Ah, Cris. Certo. Então, o que acontece? Primeiro passo para o emagrecimento é você considerar por que você quer emagrecer. Você quer emagrecer, e aí a pessoa fica, não, eu quero emagrecer porque eu preciso ser aceito socialmente. Porque só os magros são felizes. Né? Porque se eu não for magro, eu não vou conseguir um emprego. Se eu não for magro, eu não vou arrumar um namorado. Se eu não for magro, meu marido vai sair de casa. Então, são motivações externas. Não tem, e nada que é feito para o outro tem uma legitimidade no sentido de que aquilo pode se tornar algo duradouro. O que dá legitimidade é qualquer coisa que a gente faz. É quando você faz para você, por você. É quando você amplia a sua consciência, em algum momento você para e pensa, eu preciso fazer alguma coisa por mim. E nem sempre, normalmente, as pessoas não se sentem tão firmes assim, porque acham que aquilo é muito maior do que ela. E que aquela vontade de comer vai devorar ela. E aí o medo de falhar muitas vezes impede que você dê o primeiro passo. Mas se você não der o primeiro passo, você não vai saber nunca. Agora, quando você tem uma motivação que é para você, que vem de dentro para fora, que a sua saúde pode estar, ou em algum momento vai estar, e vai estar, porque não é só obesidade, a gente está falando de sobrepeso também. Então, tem gente que às vezes tem alguma dificuldade, assim, por exemplo, joelho. Tem gente que tem problema no joelho e se engordar 1 quilo. Aquele 1 quilo vai fazer diferença na qualidade de vida da pessoa. Então, quando você tem a sua consciência ampliada ao ponto de a minha saúde precisa, eu quero correr com meus filhos, eu quero... Enfim, qualquer coisa que seja motivada pela sua saúde, pela sua necessidade, essa daí tem grande possibilidade de dar certo. Não que a outra situação do marido, do namorado, enfim, em algum momento a pessoa pode virar a chave de que aquilo está fazendo um bem para ela, que aí passa a ser para ela. Pode ter essa transformação. Então, quando você tem um acompanhamento, principalmente psicológico, né, Esther, você sabe disso. Você tem um acompanhamento psicológico e você vai trabalhando isso e você chega a essa conclusão. É para mim. E aí você vira a chave e aí vai que vai. Legal, legal. A Cláudia Tenório colocou aqui, importante apontamento. E é verdade, né, gente? Eu costumo às vezes falar que eu quero porque eu tenho um casamento, eu tenho uma festa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas é um objetivo muito, às vezes, pequeno e passageiro, né? Aí passou o casamento, passou a festa, pronto, eu vou comer tudo de novo e vou, às vezes, engordar um pouco mais, né? Que às vezes a gente entra nessa questão. Mas quando você olha para você e você vê, poxa, por mim, para minha saúde, e algo bem importante que a Cris colocou aqui, gente, algumas coisas, né? A questão do sobrepeso. Cada pessoa é diferente uma da outra, né? Vai ter essa questão, às vezes, de um pouco a mais, vai ter algum comprometimento na saúde.
Então, olhar para isso, com a sua importância, para o seu corpo, né? Não ter essa, às vezes, uma neura, né? Ai, eu preciso ser magra, Barbie, aquela coisa tudo. E o movimento que a Cris falou também que o nosso corpo tem, gente. Você pesar todo dia, dificilmente. Esses dias eu encontrei uma moça que ela falou que ela teve um problema de saúde e que ela está já há 2 anos mantendo o mesmo peso. Falei, nossa, parabéns, porque é difícil, né? Mesmo as pessoas mais magras, porque o corpo tem movimento. Vai depender de tantas circunstâncias, né? Que a gente tem, que a gente faz, e que aí vai ter esse emagrecimento, vai ter um pouquinho de aumento de peso, mas está tudo bem. E outra coisa, só a última coisa aqui, isso que eu vou fazer, eu estou fazendo um jejum essa semana de doce. E eu sempre como um docinho depois do almoço. E hoje, que é o primeiro dia do doce, eu percebi como meu corpo às vezes fica meio que dependendo do doce. Que à tarde eu fiquei numa inquietação. E eu como normalmente um docinho depois do almoço, né? Um docinho que o povo chama aquele docinho de bar, um pé de moleque, um docinho de leite, às vezes algum doce, alguma coisa, né? Segunda-feira, às vezes alguma sobremesa. E essa semana eu entrei nesse propósito. À tarde me deu uma inquietação, tava, parece faltando aquela coisa, né? Aquela vontade. Falei, não, poxa, mas eu sou mais forte que o doce, não é possível, né? E aí fiz depois um chá, comi um outro negocinho quando deu o lanche da tarde, passou. Como a nossa mente, né? Ela vicia às vezes em certas coisas. E hoje eu comprovei isso. A gente ouve muito falar no doce, né? Mas eu não tenho grandes problemas, mas é um vício. Comer, almoçar e comer o bendito docinho depois do almoço. Eu quis tirar a sobremesa. É muito difícil eu comer sobremesa. Hoje eu tenho uma relação relativamente tranquila com doce, porque eu sabia o quanto, assim, eu não era chegada muito de doce, mas o que eu era chegada, eu arrebentava mesmo. Então, é a compulsão, né? Minha mãe tá falando aqui, ó, que bom, não sou a única. Minha mãe gosta, minha mãe é dessas. Então, eu tinha uma relação aí, mas assim, por exemplo, uma coisa que sempre foi o meu tendão de Aquiles é leite condensado. Eu sou fascinada por leite condensado. Vício sem açúcar é o pior de todos. E quando a pessoa está na TPM, como é que controla? Tem que ter uma elevação espiritual para poder respirar, entendeu? Então, o meu tendão de Aquiles sempre foi o leite condensado. A minha mãe está aí, não vai me deixar mentir. E ela brigava muito comigo por causa disso. Eu pegava o leite condensado, comia uma lata de leite condensado e depois botava junto com os travesseiros. Para minha mãe não ver que eu tinha comido. Eu esperava minha mãe sair para poder jogar no lixo. Então tinha todo um processo, né, um processo de boicote. Eu fazia mesmo. E o que acontece? Fizeram um negócio aqui em casa e deixaram o bendito leite condensado ali na geladeira. Então, toda vez que eu vou beber água, eu quase que sinto ele sorrindo. Ele tem uma simpatia, o leite condensado tem uma simpatia irritante. Né? Ele é desesperador. Minha mãe tá falando que é desesperador. Pois é. Então, ele é simpático, ele é sedutor. Ele vai, você fica enlouquecido, mas você tem que entender que aquilo... E o meu desafio, como você está com esse desafio aí, o meu desafio é olhar para ele e falar assim, vamos ver quem é que pode mais. Eu ou você. Entendeu? Então... Você sabe que falando em leite condensado, olha como é que é, né? A gente era uma família muito simples quando a gente era criança, assim, éramos 6 irmãos, e eu sempre também gostei de leite condensado. Só que assim, a minha mãe, às vezes a gente fazia compra, né? Então você tinha o direito de escolher uma coisinha lá no mercado por mês. Eu gostava do leite condensado também. Só que o que eu fazia? Fazia um furinho e para aquele leite condensado durar o mês todo. Só que eu tinha 5 irmãos. E pensa que eles já sabiam disso e às vezes eles achavam o meu leite condensado e tomava tudo quando eu achava lata. Não tinha mais nada.
Pois é. Aí depois vai ver, tá todo mundo diabético hoje, você tá de boa. Né? De repente. Tinha que Mas, esconder bem. não, as minhas irmãs sempre foram controladas. A descontrolada era eu mesmo. Isso daí eu assumo. Mas é muito difícil. Nesse Sim, processo, teve dias, às vezes eu tinha crise de ansiedade. Até você atingir um equilíbrio e saber que você pode ter uma relação minimamente saudável com a comida, eu chorava, eu me tremia dos pés à cabeça, eu segurava no colchão e chorava, eu dizia, eu não vou comer, eu brigava comigo mesmo. Isso era uma coisa muito louca. Então, a gente sabe como é difícil, mas eu costumo dizer o seguinte, é difícil? Muito, mas é possível. Tudo é possível. Depende do quanto de querer que você deposita naquilo. verdade. Então, primeiro passo aí, ser por você, então, nessa questão de onde começar, enxergar isso, né, a necessidade também da gente pensar, né, gente, que hoje a questão da obesidade, ela pode trazer muitos comprometimentos à nossa saúde, a hipertensão, a diabetes, né, problemas de dores articulares. Então, como a Cris falou, é difícil, não é fácil, mas é possível. Você tem que, né, viver um dia de cada vez, né? Ter clara a sua meta. Quando a gente trabalha com grupo, o primeiro exercício é para o cartão lá da. Por que quer emagrecer? Né? Aí a gente faz e depois deixa um cartão de enfrentamento com os três principais motivos, justamente para a pessoa ter muito em mente onde ela quer chegar. E isso ajuda a gente a se fortalecer. Mas pensando então Sim, assim nisso que a gente falou, Cris, assim, você acredita que a motivação é importante nesse processo, assim, que a gente falou, né? Eu preciso querer, eu preciso, mas talvez precise de uma motivação um pouco mais forte, vamos dizer assim. sim. A motivação é sempre, como eu falei, é sempre de dentro para fora. O quanto que você quer. A motivação é fundamental, porque você vai ter um foco. Eu tenho até um texto, eu vou transformar em vídeo. Você tem que ter o foco. Então, focar é você ver lá na frente. Então, você está vendo lá na frente, você só vai olhar para aquele ponto X. E aí pode acontecer o que for, a tua cabeça não vai sair daquela direção. Às vezes, você pode ofuscar, pode ficar assim, desfocar. Né? Não existem dois focos. Foco é um. É aquilo que você quer. Você vai fazer, você vai passar por cima, te bater, você se arrebenta, você vai, passa um tanque por cima de você. Você vai chegar. Então, a sua cabeça tem que estar pensando. Na hora que você chegar, você tem que ficar na sua cabeça, você tem que determinar. A, já que você está lá na frente, você chegou, que é só uma questão do caminho. Então, você já tem que estar com tudo. Você vai chegar igual um galo de rinha. Vai chegar. Entendeu? Brigar, pá, pá, cheio de sangue. Rock Balboa, saca? Rock Balboa vai chegar lá todo ferrado, mas vai chegar. Porque o importante é chegar. Então, muitas vezes, se a sua motivação não for grande o suficiente, na primeira tempestade de areia, você fica. E aí, quando eu falei uma vez isso no curso, eu outro dia estava tendo essa compreensão. Nós não somos feitos das nossas quedas, nós não somos resultado das nossas quedas. Porque uma queda seria suficiente para deixar a gente no chão. A gente é feito do somatório de quantas vezes a gente levanta, sacode a poeira e continua lá com o foco. Esse é o pensamento.
Sim. Então, e você tem que também ter, né, Esther, aquela questão. A mudança, eu costumo dizer, a ampliação da consciência, a mudança de... Porque isso é algo que você vai ter que levar para a vida. Não adianta, não cabe mais aquele texto que a gente tinha antigamente de que dieta. Só a palavra dieta já me dá arrepio até hoje. Você tem que ter o pensamento que é o seguinte, porque dieta, você vai vou fazer dieta porque eu tenho só aquele vestido para ir na festa e eu preciso entrar naquele vestido. Mas eu vou entrar no vestido, Deus sabe como é que ela vai voltar, né? De repente vai chegar na festa, vai comer tudo que vier pela frente, aí já vai sair já com a costura do vestido comprometida. Então, e o pensamento sempre foi esse, eu vou emagrecer para isso. Então, você nunca, isso não é mudança. O seu estilo de vida é você, para você ter resultados, né? Para que você tenha uma vida o mais saudável que você puder. Quanto mais tempo, assim, você comer frango, coisas assim, mais proteína, aquela coisa toda. Por isso que é importante um acompanhamento multidisciplinar, porque é um processo, e nenhum processo é fácil. Todo processo é difícil. Então, e os resultados são duradouros. Você vai perder devagarzinho. Uma vez eu estava falando com uma conhecida minha, você pensar a médio e longo prazo, a pessoa engorda. Então vamos supor que você emagreça 1 quilo por mês. Que é muito difícil a pessoa, 1 quilo por mês, não falando nada de absurdo. Emagrecer 1 quilo por mês. No final de um ano, você, além de ter emagrecido 12 quilos, o que é bastante coisa, você não engordou, o que é mais legal ainda. Sim. Entendeu? Então, e aí você vai, quer dizer, com esse 1 quilo, você já está mantendo, você está dentro de um estilo de vida inesperado. E fora inflamações e outros problemas decorrentes de uma má alimentação. Sim. Se permitir de vez em quando, não tem problema. Eu amo pastel. Quem me conhece sabe que eu amo pastel. Como pastel? Como pastel. Mas eu como quantos? 10, 15 pastéis? Não. Então, é isso também que a gente fala, que a gente trabalha. Você não precisa de uma quantidade absurda. Você precisa, matou a sua vontade? Tudo bem. Porque aí já entra outras questões, né? Sim. Compulsão, o que você está transformando a comida, a autorregulação através da comida, a pessoa fica triste, come, fica nervoso, come, fica ansioso, come, e vai, fica sozinho. Outro dia eu estava no Uber, e o senhor que estava no Uber falou assim, eu como muito à noite. Eu falei assim, o pior horário que o senhor podia escolher para comer à noite. Porque o metabolismo, ele já está cansado, tanto quanto você. De noite tu não está cansado? O teu metabolismo também vai desacelerando. A minha meta atual é evitar comer à noite. Então, o teu metabolismo vai diminuindo. Aí ele falou assim, porque eu moro sozinho. Aí eu falei assim, então a sua companhia parece que é a comida. A senhora falou um negócio que eu não tinha parado para pensar ainda. Sim. Ele faz da comida a companhia dele. Entende? Então, é muito difícil. Então, quando você tem a mudança e entende que isso é estilo de vida, a coisa fica mais fácil. Pode dizer que essa motivação tem que ser essa, né? O que eu quero
para minha vida, para o meu futuro, como você falou, né? Cuidar dessa parte emocional, gente, a gente sabe, né, que essa questão de ansiedade pode influenciar muito. A solidão, né? Não tenho companhia, estou sozinho, estou cansado, aí fico como, nem estou prestando atenção, estou lá na frente da TV comendo, 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 né? Exatamente. Uma coisa que você falou que é importante também da gente pensar, né? A gente é um ser social. E a maioria das coisas que a gente faz, as comemorações, são com comida, né? Então, eu vou comer, eu vou participar. Mas com esse equilíbrio. Poxa, eu também, ó, a gente tem uns gostos em comum, hein? Também gosto de pastel, leite condensado, pastel. A gente vai descobrir a coisa. Só só das coisas que engorda, né? Mas assim, de vez em quando, né? Eu Sim, normalmente claro. gosto muito de ir na feira. Eu gosto mais, eu acho que os legumes são mais fresquinhos que o mercado. Mas é uma tentação. Mas eu resisto, vou muitas e muitas feiras. E algum dia mesmo, que a feira é perto do consultório, que eu tô com muita fome, assim, que, né, alguma coisa saiu da rotina do horário, que normalmente eu faço a comida, almoço em casa, aí eu como pastel, mas é difícil, às vezes eu até levo para casa, aí como faço a salada, como a salada, depois como pastel, para não ficar muito. Mas assim, gente, o que é legal? A gente tinha até uma atividade lá do Pense Magro, que eu trabalhei com Pense Magro, fiz a capacitação alguns anos atrás, né? E ela fala, tem uma atividade que é volta os trilhos, né? Comeu, deu uma escorregada, tudo bem, poxa, não vou comer 10 pastéis, vou comer uma, ter aquela vontade, tudo bem, outro dia como saudável de novo, né? A Sol colocou É aqui, porque as que ela pessoas. também gosta de pastel, caldo de caneta, Essa daí já delícia. lacrou. Não, eu como antes de fazer a bariátrica, toda semana, religiosamente. Eu ia na igreja e comia o pastel com caldo de cana. Então, hoje em dia, eu até evito, eu não quero, porque eu ainda tenho essa dificuldade. Então, quando a coisa é grande demais, aí eu prefiro deixar quieto, não vou encarar, não. Não é qualquer coisa que a gente encara. A Sim, gente tem que saber se dá pra gente encarar. Não é, dá pra encarar? Corre. Entendeu? Rodízio. Rodízio é outra coisa que mexe comigo, porque mexe com a questão da compulsão. Então, a compulsão é algo que você vai ter que controlar a vida toda. Você não consegue, ainda mais, né, no meu caso, que sou bariátrica, você não consegue comer e a sua cabeça fica ali desesperada. Então, para mim, não dá. Eu reconheço, a gente tem que ter a humildade de reconhecer quando dá e quando não dá. Para mim, não dá rodízio, não vou a rodízio nenhum. Então, todo mundo que me conhece já sabe. Vai comemorar o aniversário no rodízio, parabéns, vai com Deus, entendeu? E pronto. Sabe? Porque o que acontece? Uma coisa é importante a gente pontuar também, essa coisa aqui, a qualidade de vida. Eu sempre tive um pensamento, eu não sei se alguns de vocês já tiveram esse pensamento. Ah, hein? Vou morrer mesmo, vou comer. Vou comer. Ah, tô nem aí. Qual o problema? A pessoa falava qualidade de vida. Eu falei, tá, qualidade de vida. Vai todo mundo morrer. Qualidade de vida, nada. O que é isso e tal? E aí você tem uma compreensão maior de qualidade de vida e longevidade. Aí eu estava pensando numa analogia. Quando você é mais fácil a gente entender dessa forma. Quando você o corpo humano é uma máquina, concorda? Então vamos pegar uma máquina de lavar. Se a máquina de lavar é de 9 quilos e você botar 13 quilos, a máquina vai funcionar? Vai. Aí, uma outra vez, você vai botar 13 quilos, ela vai funcionar? Vai. Vai funcionar. Beleza. E aí, ao longo do tempo, o que vai acontecer com essa máquina?
E não vai ser muito tempo, não. Ela vai perder o, a potencialidade, como é que fala? A funcionalidade dela. A capacidade, né, de fazer tudo o que ela fazia. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Outros componentes acabam ficando comprometidos por causa do excesso que você submeteu àquela máquina. Ela não era para 13 quilos, ela era para 9. Isso é a qualidade de vida. Você acaba comprometendo algo que poderia funcionar numa boa se tivesse a devida administração, o devido cuidado. Quando você tem cuidado, o que vai acontecer? Você vai ter uma longevidade. Né? Porque o que é a longevidade? Pegando a mesma máquina como exemplo. A máquina você é de 9 quilos, você bota 8 quilos, 8 quilos e meio. Qual é a tendência? É ela durar muito mais. Né? Então, tá, ok, todo mundo vai morrer um dia. Vai. Mas como é que vai ser isso? Você quer morrer todo escangalhado, com o joelho rangendo, igual porta velha, a coluna estrupiada, sabe? Já não anda direito. Então, não é, eu entendo que não é isso. E talvez, num primeiro momento, as pessoas não tenham essa consciência. Mas conforme vai passando o tempo, quando você cria essa consciência, aí você entende que você tem uma responsabilidade em cuidar do seu corpo maior do que você imaginou. Bem legal, né? Dia da gente pensar, né, gente? Da gente refletir sobre isso. O corpo é como uma máquina, mas toda máquina ela tem limites, né? A gente, o nosso corpo, essa sobrecarga, né? Assim, eu passei com um médico semana passada, um fisiatra, né? Eu tenho alguns probleminhas muscular, mas uma questão da minha primeira profissão, técnica de enfermagem. E era muito jovem e encarava qualquer coisa, essa coisa mesmo da máquina. Pegava peso, banho no leite, trabalhava num hospital municipal, era, né, pauleira. E você é jovem, a gente acha que aguenta tudo, que faz tudo. Só que com o tempo, fala a cobrança vem, né? O Isso preço às aí. vezes é alto, né? Então, Concordo. assim, Oi, Douglas. como você falou aqui, né, dessa questão, né, do sobrepeso, da carga. A gente vai forçando, forçando. Rodízio mesmo na tentação. Cada um vai ter que ver. Mas tem outras pessoas que têm vamos dizer, um erro cognitivo, né, de pensar, poxa, eu estou pagando, estou entrando num rodízio, eu vou comer tudo, né, até não aguentar mais, já que eu estou pagando. Gente, você está pagando de qualquer jeito. Você entrou lá, aceitou, você já está pagando, já está contando. Mas é pensar em você, no seu organismo, né? Porque antes de ter esse entendimento também, a gente às vezes tinha esse pensamento, vou comer até não aguentar mais. Mas não precisa isso. Né? Eu posso comer, eu posso experimentar, perceber o meu corpo, o meu limite, poxa, olha, já estou cheio, já estou satisfeito. Né? Mas às vezes a gente faz essa relação. Ah, estou pagando, então eu tenho que comer. E aí vai sobrecarregando o seu organismo, né? E não é Uma legal. coisa... Sim, mas isso daí é uma cultura, Esther, que você tem desde que você é criança. Até que, por agora, por essa época, assim, quando criando nossos filhos, a gente deve já ter mudado essa cultura. Eu, pelo menos, mudei a cultura com a minha filha. Por quê? A tendência é você falar assim, vai comer tudo. Criança tem que comer tudo. Você vai comer tudo que está no prato. Isso daí foi muito... Quem nunca não escutou isso? Tem que comer. Então,
Como se a criança fosse uma lata de lixo, gente. E aí você também, quando você fica mais velha, você tem que comer tudo. Não, come um pouquinho, se quiser mais, beleza, vai lá e bota. Mas, não vai pro lixo? Ah, mas não pode, é pecado ir pro lixo. Então por que botou tanta comida? O lixo é você, então? Porque vai para algum lugar. Ou vai para dentro de você que já está por aqui de comida, ou você vai desprezar porque você reconheceu que você atingiu o seu limite. Sérgio, Vini, Mariana. Ai, gente, queria mandar beijo para todo mundo. Desculpa, Esther. Não, fique à vontade, pode mandar beijo. Mas é legal, né, gente, da gente pensar outra coisa que a Cris falou aqui, dessa questão da longevidade, qualidade de vida. Ontem até uma pessoa falava, nossa, aumentou mais 2 anos, que eles comentaram, mais 2 anos esse ano lá do pedágio do INSS para aposentar, não vou aposentar nunca. Falei, pois é, então, por isso que a gente tem que se cuidar, né? A gente precisa se cuidar para a gente ter essa longevidade, você ter uma vida mais saudável, né? E aí falar, mas eu não fiz no passado, começa hoje, né? Um ponto de partida daqui para frente. Poxa, eu não consegui, eu extrapolei, eu sempre fiz muita coisa a mais. Mas você hoje está tendo a oportunidade de ter essa consciência, né? De fazer diferente, como a Cris falou dos filhos. E a gente, assim, você falando, tá lembrando aqui do... Eu já tenho 2 netinhos, né? Então, às vezes, o mais velho vem e a gente fica nessa expectativa que a criança coma tudo a comida do prato, né? Mas, às vezes, a criança também já encheu, já comeu outras coisas. E, às vezes, a gente força. E aí, isso vira esse vício, né? Que ela falou, coisa cultural. A criança tem que comer tudo, todo mundo tem que comer tudo. E aí, é onde também pode se encaminhar, né? Para esse processo de compulsão, de comer demais, né? Só Sim, colocou e daí aqui. quanto mais velho, mais coisa vai acumulando e ela já vai crescendo. Aquilo, né? E criança bonita é criança gordinha, com a bochechudinha. Então, são detalhes que quando você... muitas coisas eu fiquei pensando no curso que a gente fez, né? Então, que a pessoa não percebe, mas são detalhes que passam desde a sua infância e você vai carregando isso no crescente. E aí aquilo se torna cada vez maior. Mas é possível ir na pegada que... Oi, Janaína, Rafaela. Você vai tornando aquilo num crescente e depois você se sente culpada, entra a relação com culpa. E aprender a se perdoar é muito difícil, né? Sim. Se perdoar. Por isso que as pessoas, às vezes, não se perdoam. Aí escorregou um dia, pronto. Adeus, muito cruel. Dieta não é para mim. Vamos embora. Viver do jeito que eu quero viver. E pronto. E por causa de um deslize, você bota tudo que você poderia perder. Você desfoca, esquece a cena lá da chegada. Aí pronto. Não. Aí eu já tinha colocado aqui, né? Então, por isso que é importante você colocar esse marco, deixar o que foi, o que já passou, deixa o passado e daqui para frente, né? Eu acho que é bem importante você saber onde você quer chegar, né? Como a Cris falando agora da meta. E ter o foco na meta. Ah, mas eu já tentei muitas vezes, não consegui sozinho. Então, né, vamos procurar profissionais capacitados que estão trabalhando, a Cris trabalha, eu trabalho, né, com essa questão que a psicologia também está ajudando, né, mudar essa chavinha aí, que muitas pessoas às vezes não conseguem, né, já coloca essa objeção, eu não consigo, isso não é para mim, opa, porque eu escorreguei, ou porque eu estive acima do peso a maior parte do tempo, não, tem jeito, você pode recomeçar, você pode, né, dar esse marco para você, se você quiser, ó, dia 23
de fevereiro nós vamos começar um novo grupo, a nossa turma 8 digital. E a gente trabalha, gente, 3 meses para isso, né? Não é um encontro só, porque justamente o que a gente está falando. A Cris falou ainda agora, é um processo, não é? Às vezes a gente, né, para levar, estar acima do peso, foi anos. Às vezes começou lá na nossa infância, aqui, lembrando do leite condensado, né? E aí a gente foi, e outras coisas foram acontecendo. Mas quando você tem essa motivação certa, né? Por que você quer emagrecer? Onde que eu quero chegar? Poxa, eu quero ter mais saúde, mais qualidade de vida. E não perder esse foco. Não estou falando assim que eu vou, né, ficar louca da dieta, vou fazer dieta, vou fazer isso. Não. Eu vou ter uma reeducação alimentar, só que não para agora só, para a vida inteira, né? Reeducação alimentar mesmo, as pessoas, elas confundem muito isso. Achar, vou fazer agora para emagrecer. Não, é um estilo de vida que você vai começar, né? Isso aí, ó. Você colocou, eu recomeço 49 anos. Isso aí, parabéns. É isso mesmo, né? Sim, não, e Saúde. sempre é tempo de recomeçar. Sim. Sempre. Eu costumo dizer, enquanto a gente estiver vivo, a gente está rolando os dados. Sim. A vida está aí para viver e a gente é feito de agora. A gente não é feito a médio e longo prazo, porque ninguém sabe o que vai ser do amanhã. Então, é se perdoar. Agora, entra uma grande questão, né? Que é o equilíbrio. Esse é o mais difícil. Porque quando você consegue, às vezes a pessoa está emocionalmente desequilibrada. É como se não conseguisse encontrar o fio da meada. Então, os problemas já tomaram ela. Ela não consegue achar o fio da meada e não vai achar o fio da meada de nada. Porque há um desequilíbrio já instalado que ela não consegue. Então, por isso, a importância também de procurar um profissional para ajudar nesse processo de reestruturação do que já estava errado, né, o que estava incomodando, na verdade, e aí sim, porque não adianta. Processo é tempo, é dedicação, é disciplina, são uma série de fatores. E aí você tem que começar a entender, saber priorizar para você chegar e ter a tranquilidade de levar a coisa da melhor forma possível. Sim, com certeza, né? Porque senão você perde. O equilíbrio é fundamental, né? O equilíbrio para quem precisa emagrecer é fundamental. Então, não perder isso de vista. Justamente isso que vai te ajudar. Poxa, eu comi um pouquinho a mais, comi o pastel que eu gosto. Poxa, tá amanhã, né? Já comi hoje, amanhã volto ali, né? A minha vida mais saudável, né? Poxa, vou tomar mais água, né? Por que que eu tomo água? Porque é bom, porque hidrata, porque ajuda o intestino. Por que que eu faço atividade física? Que vai ajudar todas essas questões, né? Não vou focar lá no exercício físico pela questão do emagrecimento. Aí, às vezes, você não sustenta isso. Não, vou Eu focar falei para para minha filha, eu ter saúde, né? É, ela é muito difícil ela beber água, tem que ficar falando, empurrando, bebe água, bebe água, bebe água. Eu falei para ela, você que tem que entender que nós somos uma melancia. Se tirar a água da melancia, vai sobrar o quê? Quase nada. Então, precisa de água para ver se ela entende. E explicar toda. Porque a gente é feito de quantos por cento? É muita coisa. Uma porcentagem imensa. Eu de verdade não sei, com precisão. Eu não vou falar para depois me comprometer. Mas é uma quantidade significativa, porque para você ter. É o sangue, é um bom de circulação, tudo. Você precisa de água. Não adianta. 2, 3 litros de água. É o que se deve, sabe? O ideal.
Então, pensando nesse processo por inteiro, né? Para quê? Qualidade de vida. Se eu penso só Certeza. o foco, às vezes, pequenininho, né? Só para entrar nessa calça, só para ir naquela festa, eu não consigo, mas é pensar que é processo. E aqui a Mari de Lucas colocou, né? O processo não é fácil, é um dia após o outro, e exatamente. E aí você vai conseguindo, como muitas pessoas aqui deram parabéns para a Cris, né? Como um exemplo de determinação, e é isso mesmo. Ao todo, você já eliminou quantos quilos, Cris? Eu cheguei a eliminar 107, 107. mas como eu falei, aí eu engordei um pouquinho, mas eu vou até 17 de março, eu já estou no prumo de novo. Já estou. Porque, enfim, alguns problemas, mas esse negócio é aquilo. Você não pode perder a visão da coisa. Sim. Acontece, tá? Um probleminha ou outro, mas a cabeça está ali, ó. A direção já está estabelecida. A Elzinha é minha prima, tá? Pessoal Maravilhosa super também, emagreceu horrores, horrores. e todo mundo determinado. Então, você que está aí nesse processo de emagrecimento, se quiser acompanhar a gente aqui no Empodere a Mente, a gente trabalha bastante essas questões, né? Essa semana a gente vai estar fazendo umas lives. Amanhã, o tema também é de uma colega lá do nosso grupo, nós vamos falar da autocrítica. Se a autocrítica atrapalha o emagrecimento. Então, se você é muito crítica, se você é muito rígida e rígido, né? Temos homens aqui também. Você pode participar, pode tirar as dúvidas, porque às vezes a gente fica nessa, né? E a Que leve. gente, pensando nesse processo de emagrecimento, são muitas coisas que vão contar para essa mudança dessa mente, né? Para recomeçar, como a Cris falou, 107 não é fácil, né? Mesmo uma coisa que a gente tinha conversado, e ela citou rapidinho aqui, mas que acho que é importante a gente até fechar com isso, a questão da cirurgia bariátrica. Muita gente acha, né, Cris? Vou fazer a cirurgia bariátrica, pronto. Todos os meus problemas estarão resolvidos. E é assim? Não é assim, não é assim. O que acontece? As pessoas procuram sempre o jeito mais fácil de emagrecer. A verdade é essa, porque a gente quer resultado rápido. Para tudo. A contemporaneidade leva a gente a essa necessidade de tudo ser rápido. Mas não adianta. O preço, primeiro, o preço a se pagar, as pessoas apelam para a corrente, simpatia, chá de tudo que você pode imaginar, remédio de procedência duvidosa. Por quê? Elas não querem mudar o comportamento. A cirurgia bariátrica não é a solução. Eu fiz a cirurgia bariátrica, mas eu não aconselho. Por quê? Se a cirurgia é uma questão de lógica. Se a cirurgia bariátrica resolvesse, todos os casos de bariátrica seriam, né, sucesso. E não é assim. A grande parte, Elzinha também fez bariátrica. A grande parte das pessoas volta a engordar. Por quê? Porque não mudou o comportamento, porque não mudou o pensamento, porque eu não digo nem que seja culpa, se a gente coloca nesses termos. É porque é difícil mesmo, é muito difícil. E o preço que você paga a médio, longo prazo é muito alto. No meu caso, eu precisava, era uma questão de vida ou morte, literalmente. O meu IMC era 77. Eu tenho documento que prova isso. Então eu era, sabe, igual quilos mortais. Isso é muito, muito complicado. E nesse meu caso, sim, eu precisava da cirurgia, exatamente, eu precisava da cirurgia bariátrica.
Mas eu aproveitei a cirurgia bariátrica e segui. Porque vai chegar um momento na ó, primeiro mês bariátrica, eu emagreci 22 quilos. Já pensou? Assim, ó. Né? É fácil tomando aqueles copinhos horrorosos. É muito fácil. Aí já no segundo mês eu perdi acho que uns 10. Aí já bateu aquele negócio. Que absurdo. Era para eu ter perdido mais 22. Claro que a nossa cabeça vai pensar assim. E aí depois no outro já perdi uns 6. Aí depois perdi 1 quilo. Aí você, ué. Então, para você continuar, e isso desmotiva. Desmotiva. Aí a pessoa, 1 quilo não vale a pena. Vapo. Mas não é processo. É processo. Aí você tem que fazer mantras. Você vai criando mantras para você se segurar. E aí você já não conta mais com a bariátrica, porque a bariátrica, pelo menos a que eu fiz, foi a da... Ai, meu Deus do céu. Aquela bypass. Acho que o nome fugiu. Foi a bypass que eu fiz. Ela garante 40%. Você perde 40% do seu peso. Então, você perde com relativa facilidade, mas você só perde. Mas depois você ganhar, ninguém falou nada disso. Só falou que você pega. O que vai acontecer depois, ó? O final da novela ninguém conta. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar passar pelo processo que você evitou, que é a mudança do seu estilo de vida. E teve um caso de uma pessoa... obrigada. A Eva, foi. E teve o caso de uma pessoa para ver como é que a cirurgia bariátrica mexe demais com a cabeça da pessoa. E quando não se tem um acompanhamento também responsável, porque a verdade é essa, os acompanhamentos, a maioria é muito irresponsável, pronto, falei. O que acontece? A pessoa foi fazer a cirurgia bariátrica, quando foi no dia seguinte ela acordou, ela deu um grito que todo mundo ficou apavorado no andar. Porque ela se olhou no espelho e ela continuava gorda. Então, foi aquela coisa, nossa, eu conto ou vocês contam para ela que agora que começou a brincadeira. A parte difícil, porque é uma tendência natural das pessoas. Ó, fiz a bariátrica, plim, virei uma Barbie. Não é assim. A parte difícil, ninguém conta. De pessoas, assim, de amigas minhas, eu teve uma que me ligou, Cris, pelo amor de Deus, o vizinho passou com pão e o pão tá cheirando. Eu falei, que sorte do vizinho que ele pode comer pão, você não pode comer pão. Bom, você é o copinho. Então, isso mexe demais. Então, são tantas coisas envolvidas. Emocionalmente, tem que estar muito preparado. Sabe? Sim. Pessoas que chegam às vezes a emagrecer. Teve um caso que emagreceu, se matou. Teve o caso já de pessoas que na fase dos copinhos a pessoa não entende que não é o copinho, por isso que há um despreparo imenso. Não é o copinho que vai fazer o milagre. A questão é o que está dentro do copinho. E aí o que é? O nível de boicote era tão grande, o despreparo emocional era tão grande, que a pessoa botou Coca-Cola, bebeu, cumpriu o protocolo do copinho e morreu. Por quê? Você está com o estômago de um bebê, é como se desse Coca-Cola para um bebezinho. Então você tem que aguentar, continuar lá na frente. Mas você que vai chegar lá, você que vai se esforçar. E tem um esforço, sim. Tem um esforço imenso. E aí você vai pagar o preço. Hoje, eu estou com a minha B12 arrasada.
Eu fiz exame de sangue essa semana, tá lá embaixo. Eu tô com ferro, ferritina. As minhas taxas são todas, ó, todas lá embaixo. Eu vou ter que, ó, suar a camisa. E aí você tem o problema da absorção, você já não absorve como uma pessoa, né, não bariátrico. Então, esse é o outro lado da bariátrica. A grande questão é, não vamos romantizar a bariátrica. A bariátrica não é romântica. É paliativa. Muda para sempre, né? Nessa especialização que eu fiz, você tem também para cirurgia bariátrica, mas eu escolhi não trabalhar, eu nem falo só emagrecimento, obesidade, transtorno alimentar. Por quê? Quando algumas pessoas me procuram, eu falo, tem que ser a última opção, porque vai mudar a sua vida para sempre. Né, Cris? Você que fez, sabe como é que é. Essa questão alimentar nunca mais vai ser a mesma. Então, é muito sofrimento. Tem outro dia conversando com uma moça, falou, o médico mandou engordar mais um pouco para mim fazer a cirurgia. Eu falei, é isso que você quer para a sua vida. Vamos fazer um movimento contrário, tenta. E esses dias atrás, tem 15 dias, eu fiz uma entrevista aqui, né, uma live também, uma menina que a gente está acompanhando há 2 anos. Ela emagreceu 58 quilos sem a cirurgia. E está sendo assim muito bacana acompanhar, né? Ela estava na fila da bariátrica, hoje ela está na fila da plástica, porque ela, né, tem pouca estatura e tá conseguindo, assim, mas todo esse suporte que a Cris falou, né, gente? Psicólogo, ela entrou no grupo, ela continua sendo acompanhada, né? Então, e consegue. É um pouco mais demorado? Mas também é sustentável, né? Você vai conseguir chegar lá. E tá colocando aqui, é loucura saber que tem pessoas que fazem isso. Gente, muitos médicos indicam isso. Engorda um pouco mais para você operar, para o convênio liberar, né? E é uma loucura. E a pessoa já está ali, um excesso de peso, é orientada a engordar mais. Então é muito complicado. Eu tenho uma amiga que ela era muito próxima a mim. Quando ela me viu, eu operei em dezembro, ela operou em fevereiro. Eu já tinha emagrecido bastante, aí fui na empresa e ela ficou muito feliz em me ver e tal. E aí, quando foi em junho, e ela foi esse caso, mandaram ela engordar para poder fazer a bariátrica. Quando foi em junho, ela morreu de depressão. Ela se deprimiu, não sustentou, não segurou a onda, a cabeça não segurou. E ela morreu. E ninguém, quem vai pagar por isso? Ninguém. Verdade, né? Não é fácil. Mas vocês, gente, que estão aqui, se está precisando emagrecer, vamos tentar, né? Vamos mudar a cabeça, vamos trabalhar aí com a equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista, atividade física. Você consegue. É difícil, mas é possível. Tem o depoimento da Cris, tem outros depoimentos aqui no nosso perfil, né? Que a gente já trabalha há alguns anos com isso, mas é possível. E continuar, porque é o que a Cris falou, é bem interessante pensar que a pessoa operou, no outro dia se viu e já gritou, né? Porque às vezes pensa isso, é uma mágica, eu vou operar, acabou. Não é, né? Vai exigir muito de você. Tanto esse emagrecimento num processo natural, sem a cirurgia, vai exigir, como no outro, só que o outro mudou o seu organismo, né? Mexeu lá dentro. Então, você precisa ter bastante consciência, né? E depois é todo esse trabalho, é a mesma luta, eu falo, né? Que você vai ter que comer mais saudável, mais, né? Eu tô fazendo, na realidade, essa semana detox também. Já fiz aí, almocei, aí é sopa todo dia à noite, porque é um curso que eu comprei, eu estou fazendo um teste para ver se a gente consegue. Tudo que eu faço, assim, eu fiz Pense Magro, na época eu estava precisando eliminar 20 quilos.
E foi aí na TCC que eu soube, né? Alguém falou para mim, você sabia que tem um programa da terapia cognitiva que trabalha emagrecimento? Eu não sabia. Eu estava precisando emagrecer, vim de um processo de depressão, uma perda familiar. E aí eu fiz o curso, adorei. Falei, bom, mas eu vou fazer comigo, se der certo. Aí eu começo a produzir. Aí eu fiz, foi excelente, assim, 6 meses. Eu eliminei e mantive, né? Venho mantendo. E aí, o mês passado, dezembro, eu fiz uma capacitação, porque como a gente está sempre trabalhando, né, com emagrecimento, aí é bom você tem que ir renovando seus conhecimentos, aprendendo. Aí, essa semana, eu estou fazendo junto com uma outra menina que não conseguiu acompanhar o grupo. Falei, vamos fazer então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Então, ele sugere, né? Algumas trocas. Então, essa semana à noite, em vez de comidas, de lanche, uma sopa, tem um dia que é sopa batida. Olha que interessante, né? Tem um dia da papa laxativa, da uma limpada. Então, é um suporte, mas não é que vai fazer uma mágica também, né? Para você ver que você pode. Então, foi o que eu falei do doce. Parece que a gente a princípio, né, dá uma agonia, você fala, nossa, parece assim, o corpo fala, tô precisando de um doce agora, né, tem que ser agora. Mas é verdade. Isso daí, se funcionar, ótimo, você me indica também, mas é tudo uma questão de escolha. A palavra-chave, ao meu ver, é escolha. Então, você vai escolher. E aí vai pagar o preço da sua escolha, como todas as escolhas, né? Sim, sim. Gente, tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí para a Cris, para nós aqui, né? O pessoal conversou bastante aqui, né? Legal isso, a participação de vocês. Realmente, isso é muito sério, né? A gente, que você falou até, eu gostava de ver essa série, Aqueles Mortais, né? Eu gostava de ver o pós-cirúrgico, o comportamento das pessoas, né? Que exige muito das pessoas também, né? Essa mudança, né? A próxima live, Elza, é amanhã, 19 horas. Vamos ter live todos os dias dessa semana. Amanhã nós vamos falar um pouco da autocrítica, né? Da autocompaixão, do amor próprio. Então, amanhã, 19 horas, todos os dias nós vamos ter aí. Aí a Sol colocou aqui, né? Eu recomecei com 59 anos. A Sol é um exemplo, tá aqui. A Sol já emagreceu 15 quilos, né, Sol? Eu acho que é isso, às vezes eu confundo um pouco. Mas ela, por exemplo, tinha uma resistência da atividade física. Hoje ela diz que está uma rata de academia. Eu fico feliz de ver como a Sol, né, foi determinada, se cuidou, está aí super bem, bonitona, né? Porque ela escolheu se amar, se cuidar. Ela participa dos grupos, né? A Sol, acho que já fez uns 2, 3. Porque a gente termina e o pessoal quer continuar, fala, quer continuar, continua. Vamos lá, vamos de novo. E aí, esse mês, a gente... Eu vou começar meu grupo também, mas eu tô estruturando ainda, mas vou começar também. Aí, assim, 15 quilos, a Sol disse que foi isso que ela emagreceu, né? E aí, pessoal, dando parabéns para você aí, né? Não tem pergunta, mas tem uma constatação que a Cris é uma linda. Obrigada, minha mãe também acha. Mas é isso, foi muito bom. Obrigada, tá, Esther, pela oportunidade. Obrigada mesmo, obrigada, gente. Eu que agradeço, né? Eu tenho uma pergunta. Tem como gravar? Tem como eu salvar essa live? Eu não sei nada. Sim, acabando aqui, eu vou salvar e aí fica o link, entendeu? Eu não sei se eu consigo, na hora que eu salvar, se eu consigo pôr uma opção aqui que chama Collab, que aí você aceita lá e ela aparece para mim e para você, no meu perfil e no seu. Mas, né? Aí eu vou tentar aqui, tá? Mas se tiver link, qualquer coisa eu roubo, sei lá, a gente dá um jeito. Mas se não é só você pegar pelo link, também dá. Mas eu acho que dá, que eu acho que eu fiz isso com alguém. Alguma das colegas aí pediu para eu fazer, né?
E é isso aí, né? Logo ela está se capacitando. É começar, né? Eu comecei, como eu falei, fiz para mim, achei maravilhoso, eliminei os 20 quilos que eu precisava e eu vi que entrou muito mais a questão psicológica, né? Aí eu gostei pra caramba, depois eu fiz a pós, depois eu fiz alguns grupos para entender, né? O grupo da Elisângela, que a gente trabalhou bastante coisas, a Elis também é uma querida, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, se capacitando e vai compartilhando essa nossa história de vida, as coisas que a gente vivenciou, as coisas também, né, com fundamentos, não essas loucuras que infelizmente a gente vê o pessoal faz para emagrecer. Então, agradeço aí, gratidão, gratidão, Cris, né? Obrigada, eu que agradeço imensamente, imensamente. Seu carinho, sua paciência. Ai, você é maravilhosa. Agradecer o pessoal que veio. Ah, Isolda! Olha aqui. Isso aí, Isolda. Isolda, sabe o que a Isolda falou comigo, Esther? Isolda falou, É, só vou lá se eu entrar na live e perder 10 quilos. então Falei, eu vem, disse que eu ia falar Isolda. na live, Isolda. É, hoje Tandera, quer emagrecer assim, ó. Ficou 97 anos engordando, Isolda, agora quer perder numa live 30 quilos. Mas vem com a gente, ou vem comigo, vem com a Cris, que você vai conseguir perder, eliminar, Obrigada, né, esse quilo daqui para frente. Então, gente, quem quiser participar amanhã, outra colega aqui do grupo, a Claudinha, vai estar com a gente, falar um pouco, Claudinha é então, maravilhosa também. dessa questão, né, dessa questão mesmo emocional, da Obrigada, nossa Nani. rigidez crítica. Vem aprender, vem caminhar e, se quiser, acompanhe a gente aqui no Empodere a Mente, que é um prazer ter com vocês. Qual que é o seu Instagram, Cris? Arroba Cristiane com CH, underline, Menri, Menrih. Eita. Chique o nome dela, né, Deixa eu gente? Não é? escrever. Peraí, deixa eu escrever que é mais fácil. Isso, escreve aí, pessoal, quiser te acompanhar. Isso. E o Deixa eu nosso só é aqui o enxergar. Empodere a Mente, né, com dicas para emagrecer, para te acompanhar, várias lives, vários trabalhos que a gente vai fazendo, né, e os grupos também. Aí, fevereiro, 23 de fevereiro, a gente começa um novo grupo, 3 meses aí para vocês emagrecerem, né? Não tem promessa de quantos quilos, porque vai depender mais de você do que de mim. Eu vou compartilhar o meu conhecimento e você, como a Cris falou com a gente aqui, né? Vai pôr o foco, a sua meta, aonde você quer chegar, aonde você quer emagrecer, tá? Sem perder o foco. E ela deixou aí, ó, né? Cristiane Menri, para o seu para você seguir e acompanhar ela também. Tá bom? Então, gente, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Boa Cris. noite, Obrigado gente. Boa mais uma vez. noite. E a Obrigada, gente gente. se Obrigada, vê Estherzinha. no caminho. Com Beijo. certeza. Beijão, querida. Tchau. Tchau, tchau.